Pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo aula para os alunos da turma A01, Direito do Trabalho 1, horário das 9 horas. E estou fazendo esse para vocês, porque no outro vídeo eu estou falando de avaliação da prova que eu dei para esses alunos, né, para os meus alunos. E como vocês não fizeram avaliação comigo, então vocês não assistam esse vídeo porque não tem... Estou avaliando a prova e outros temas, estou abordando a mesma temática e sequência do assunto da aula passada, mas está mais específico para a turma, tá? Assistem esse. Sobre a nossa avaliação, eu estou vendo uma maneira, vendo um jeito de nós, de conseguir, como que eu faço até essa semana para a gente fazer uma avaliação e ter a primeira N1, né? Peço que vocês entrem na plataforma Moodle, porque ali vocês têm que fazer o registro de vocês, a presença de vocês, prefeito acadêmico, né? Porque esse conteúdo está sendo administrado. O MEC baixou uma portaria determinando que as universidades federais, os cursos, né, de graduação, pós, todos passem a serem ministrados de forma online, até que passe essa crise que a gente está vivendo, né? Então é importante o registro, até a presença de vocês, tá bom? Eu estou pedindo isso para vocês porque, embora a gente tenha o WhatsApp, tudo, para a gente comunicar, eu vou ver uma maneira de nós fazermos essa avaliação de forma online. Me dá só um tempinho para mim, né, organizar essa parte, né? Então peço a vocês que não deixem de entrar na plataforma para registro, até de presença, tá bom? E depois comprovação, até é um documento para vocês, vai dizer, não, nós entramos, né? O professor tem lá registro da nossa entrada. E eu estou registrando, vou dar presença pelos que entrarem no sistema, né? Na plataforma Moodle, por enquanto. Estão querendo usar uma outra plataforma, a Team, mas ainda eu estou só na plataforma Moodle para ver se a gente aprende a lidar com ela. Vocês também, vocês estão todos inseridos nela, né? Os dados, a disciplina estão todas nela, certo? Na minha videoaula anterior, nós entramos num assunto importantíssimo, né, que está no conteúdo programático, que é sobre a terceirização. Falei muito dei uma visão panorâmica, né, da terceirização. Fiz uma referência histórica dela, da importância que ela tem de ser uma relação diferente, né? Destaquei como que o início dela no nosso ordenamento, principalmente, curiosamente, ela inicia no âmbito da administração pública, né, com o Decreto-Lei 200 de 1967, a descentralização da administração pública, que passou a utilizar a terceirização, né? E também fiz referência ao início dela no âmbito privado, com a Lei 6.019 de 1974, com a Lei 7.102 de 1983, né? Essa última é para o caso dos vigilantes, né, armados, que também admitia a terceirização. A Lei 6.019 de 74 é uma lei importante. Ela fala da terceirização temporária, né? E ela foi regulada no âmbito do setor privado. Na aula vídeo anterior eu citei muito o Maurício, né? Mas tem outros autores importantíssimos. Eu estou aqui com a obra da Volha, né? Bonfim Cassar, excelente, né? E ela fala dessa relação trilateral que a gente mencionou, né, na aula passada. E ela traz o conceito de terceirização, né? E antes dela trazer esse conceito, ela faz uma observação que eu acho que seria importante vocês terem conhecimento. Ela diz que há uma corrente que diferencia terceirização da intermediação de mão de obra. E ela diz o seguinte, aspas, sendo esta, no caso a intermediação, temporária,
E a terceirização seria a terceirização, a prestação de serviço seria, a terceirização seria permanente, ou seja, a prestação de serviço seria permanente. Então, temos que defender a distinção de terminologia. Usa o termo terceirização para serviços permanentes e intermediação, né, de mão de obra para atividades temporárias. Então, no caso, a Lei 6.019, 1974, seria uma intermediação de mão de obra, né? E a terceirização para atividades permanentes, não podemos citar a própria Lei 13.429 de 2017, que nós comentamos aqui na videoaula passada, que trouxe a terceirização, né? É uma lei nova que deu uma reconfiguração, né, na terceirização, inclusive alterando um pouco, né, a redação da Lei 6.019 de 1974. Bom, então essa distinção é importante. E aí ela conclui que isso, para ela, não tem... Ela mesma diz que com as modificações legislativas que nós tivemos em 2017, com a Lei 13.429 e com a reforma trabalhista, né, a 13.467 de 2017, que é a reforma também trabalhista, ela diz que essa terminologia, essa distinção é apenas terminológica e não tem efeitos práticos, né? Ainda mais depois da Lei 13.429, que aproximou os institutos, ou seja, aproximou a figura da terceirização, que seria para atividade permanente, e a intermediação de mão de obra. Essa é a opinião dela, tá? Eu acho que ela tem um entendimento, eu compartilho, né, com esse posicionamento. E ela traz o conceito de terceirização. Ela diz o seguinte, aspas, é a relação trilateral formada entre trabalhador, intermediador de mão de obra, empregador aparente, formal ou dissimulado, e o tomador de serviços, empregador real ou natural, caracterizada pela não coincidência do empregador real com o formal. Ela cita o Maurício também. Terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justo-trabalhista que lhe seria correspondente. É um mecanismo jurídico que permite a um sujeito de direito tomar serviços no mercado de trabalho sem responder diretamente pela relação empregatícia estabelecida com o respectivo trabalhador. Então eu tenho 3 figuras, né, nesse conceito. É o que a Wöhler traz, e essa observação é muito importante. Porque às vezes vocês vão ler alguém fazendo a distinção de intermediação e de terceirização. Para a Wöhler, elas é mais uma questão terminológica, tá? Se a terceirização a prestação de serviço é permanente, a intermediação temporária é terceirização, né? Então ela está certa em fazer essa afirmação de uma maneira muito, muito coerente, né? Eu tinha dito que eu mencionei essa evolução histórica, mencionei a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a preocupação do tribunal com a questão da atividade fim e atividade meio, né? E a lei 13.429 e a da reforma trabalhista 13.467 acabaram permitindo a utilização da terceirização na atividade fim, tá? Então, a atividade fim, esse posicionamento da nova legislação que o legislador trouxe, né, é preocupante. Eu destaquei essa minha preocupação, dada a situação de vulnerabilidade do trabalhador, né? Mencionei isso e, inclusive, destaquei a posição do Maurício também sobre essa matéria, né? Então, hoje se permite
É a terceirização fim. O que seria isso? Ora, se eu sou gerente de banco, sou empregado do Banco Santander, se ele quiser terceirizar a atividade de gerência, de contratar uma empresa para atuar na área para atuar na área de gerência, de ser gerentes, ele me dispensa e a empresa terceirizada vai fornecer para ele a mão de obra necessária para essa atividade fim. Mesma coisa do professor, né? Se as universidades privadas quiserem dispensar os professores, né, dispensa e contrata professores terceirizados. Por que ela faz isso? Para redução de custos. Nós já falamos sobre isso, né? A terceirização visa a redução de custos, tá certo? Esse é um dado muito importante para a gente lembrar. Então eu falei sobre isso. Falei também o que é uma terceirização lícita e o que é uma terceirização ilícita. A terceirização lícita é quando ela se dá dentro do processo legal, né? E quando ela é ilícita, dá-se a responsabilidade solidária do tomador para com o prestador, né? E cria-se o vínculo empregatício direto do trabalhador com a empresa tomadora, quando ela é ilícita, né? Então tem esses efeitos jurídicos importantes, inclusive destacados, né, na própria lei a 6.019 de 74, né? Bom, essa é uma distinção importante que eu queria destacar. O do processo legislativo nós já falamos. Eu andei terminando a minha fala querendo comentar. Eu comentei 2 artigos que, de certa forma, trazem a figura da terceirização que estão na CLT. Interessante, né? E eu vou dar ênfase aqui ao artigo 455, depois eu falo do 442. O 455, segundo a Volha, é a primeira terceirização prevista na área trabalhista. Ela diz, esse artigo permite a subcontratação de operários pelo empreiteiro principal, aspas, né? O que esse artigo diz? Ele diz que se o empreiteiro subempreita o serviço, né, ele, empreiteiro principal, pode responder por algum crédito trabalhista que o subempreiteiro deixou de pagar. Aí eu dei exemplo de uma pessoa que tem um imóvel aqui num condomínio fechado aqui em Goiânia, né? Ele tem um lote e vai construir uma casa, né? Aí ele não quer construir diretamente, ele não quer contratar empregados, então ele contrata uma empresa, né, que vai entregar a obra para ele. Ele vai repassar mensalmente, fazer um contrato, até, né, a empresa construir e entregar o imóvel para ele, a edificação, a casa. Muito bem. Se durante esse processo, essa empreiteira que essa pessoa contratou usou mão de obra, subcontratou determinados serviços que ela não pôde executar, né? E se porventura essas subempreiteiras deixaram de pagar verbas trabalhistas para os empregados dela que trabalharam na obra, possivelmente eles vão acionar, né, os 3. Vão acionar o dono da obra, vão acionar o empreiteiro e o subempreiteiro. Isso acontece muito na Justiça do Trabalho, né? Bom, diante dessa situação, a pergunta é: quem que responde por esses créditos trabalhistas que a subempreiteira deixou de pagar? Né? Então a pessoa está lá, recebeu a casa bonita, né, toda mobiliadinha e tal. O empreiteiro fala: olha, fulano tal, teve alguns serviços aqui que tivemos que fazer uma subempreitada, porque são serviços especializados, né? Aí a pessoa, bom, pensa assim: eu paguei, né, mensalmente, fiz um contrato com ele, isso não é comigo. Passam uns 2 meses e ele recebe, o dono da casa, né, da obra, recebe uma notificação trabalhista com o nome dele, o polo passivo da relação processual, de um empregado, de uma subempreiteira que não teve seus direitos trabalhistas pagos,
verbas rescisórias, está lá, né? O que fazer? O Tribunal Superior do Trabalho entende, segundo a Volia, de quem que é a responsabilidade subsidiária e solidária? A Volia diz que há divergência sobre essa matéria entre o empreiteiro e o subempreiteiro. Tem uns que entendem que a responsabilidade é solidária, do empreiteiro para o subempreiteiro. Outros entendem que ela é subsidiária, né? Então, fica essa discussão, né? Ela entende, ela coloca assim, no caso de inadimplemento, aspas, das obrigações trabalhistas por parte do intermediador, subempreiteiro, responderá o empreiteiro principal, né? Essa responsabilidade para alguns é solidária, para outros é subsidiária. Uma obra passa por diversas fases, sendo que algumas são transitórias e especializadas em relação à outra principal. A construção da estrutura, dos andares, dos apartamentos, fazem parte de um curso normal da obra e é realizada pelo empreiteiro principal. Todavia, a colocação de tapete, o rebaixamento de teto, a colocação de mármores nas bancadas, metais, etc., constitui um serviço especializado, né? E de uma fase transitória. São atividades, na verdade, serviços inerentes, né? Conexos, relacionados. Bom, e nesse caso, quem é que responde? Essa é uma boa pergunta, né? É o dono? É o empreiteiro, o subempreiteiro? Como há essas duas posicionamentos, né, se é solidária ou subsidiária, seguramente o advogado do empregado que trabalhou para subempreiteiro vai colocar todo mundo na relação processual, né? Pode ser que hoje não, né? Pode ser que hoje ele, com essa condenação em horário de sucumbência, ele não faça isso. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial, a de número 191. E nela ele exclui o dono da obra. Mas para que o dono da obra seja excluído dessa responsabilidade, quer dizer, ele não é nem subsidiário nem solidariamente responsável. Para que ele seja incluído nela, excluído, né, é preciso que ele não esteja vinculado à atividade de construção civil, né? E nem faça essa casa para fins lucrativos, faz para vender, né, ter lucro. É o que diz a orientação jurisprudencial. Olha o que diz. Vou ler para vocês, tá? Contrato de empreitada, dono da obra de construção civil, responsabilidade. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora, tá? Salvo sendo o dono da empresa ou incorporadora. Então, a princípio, o dono da obra é excluído. A Volia traz um comentário, não sei se esse posicionamento depois é confirmado em edições posteriores, mas ela diz aqui que o TST fixou tese vinculante sobre essa matéria nos autos do recurso de revista 190 e modificou sua posição para defender que o dono da incidente, né, de repercussão, recurso de revista, e modificou sua posição para defender que o dono da obra tem responsabilidade subsidiária para arcar com os débitos trabalhistas quando a empresa ou empreiteiro contratado não for idôneos. A responsabilidade, no entanto, não é automática. Para isso é preciso provar, em caso de inadimplemento, a falta de idoneidade, né? Então está com esse posicionamento aí. Mas a princípio o dono da obra ele não responde. Mas essa questão de idoneidade é importante, né? Você vai contratar uma empreiteira, você precisa ver a situação capital social dela, se ela não tem certidões negativas, né? Se ela não tem débitos fiscais, tributários, né? Trabalhistas, que é importantíssimo, né? Muito importante.
não ter débito trabalhista, não ter certidão, né? Certidão positiva isso é um perigo. Então você tem que ter muito cuidado. Até com o risco da empreiteira não terminar a obra se ficar, né, depois com dívida, etc. Então isso tem exposição. Então a princípio é isso. Pela orientação jurisprudencial, o dono da obra não responde. Se for pessoa, né, que não esteja ligada à área de construção civil. Certo? Diz aqui claramente, né? Sendo o dono da obra, salvo se sendo o dono da obra uma empresa construtora incorporadora. Tá? Certo, gente? Bom, e no 442, ele trata de o cooperado, né, e a cooperativa. Diz que não há relação de emprego entre cooperado e a cooperativa e nem da tomadora, né, em relação à cooperativa. No entanto, se for cooperativa de trabalho, é bom registrar para vocês que a Lei 12.690 de 2012 proibiu que as cooperativas de trabalho terceirizem ou façam a intermediação de mão de obra subordinada. Tá? O verdadeiro cooperativado é um autônomo, pois não possui vínculo de emprego nem com a cooperativa, nem com os tomadores de serviço. Tá? Então essa lei proíbe, o artigo 5º dessa lei da 12.690. Tá? Bom, o que mais que eu queria destacar? Nós falamos já bastante, né, dessa temática da terceirização. São pontos assim, nós não vamos fechar esse assunto, né? Assim, a gente não vai concluir, não, hoje tá fechada a terceirização. No curso, né, das nossas aulas, no curso das nossas nós vamos ver essa parte de terceirização. Sempre vai ter, né, algum instituto ou outro que tem uma ligação direta com essa parte da responsabilidade dos créditos trabalhistas, a figura da terceirização, né? É um instituto riquíssimo e complexo, com um grau de complexidade enorme, né? Bom, eu mencionei aqui para vocês os dois artigos, 455 e 442, né? A responsabilidade, em regra, ela é subsidiária, né? Ela é solidária quando a terceirização é ilícita, né? Nós vimos isso, né? Está bem claro. Se ela é ilícita, responde solidariamente o tomador, né, e a empresa com a empresa terceirizada, né? Então responde. E pode formar vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora. Tá? E não esqueçam da distinção que eu mencionei, né, de terminologia: terceirização e intermediação de mão de obra. A terceirização, né, é atividade permanente, prestação de serviço permanente, e para a intermediação temporária. No entanto, a Vola entende que essa distinção não tem nenhuma relevância, né? Não tem. E ela, inclusive, destaca isso muito bem na obra dela, quando ela fala ela diz aqui o seguinte, ó. Então, para ela, existem dois tipos de terceirização hoje. A terceirização do trabalho temporário, a Lei 6.019 de 1974, e a terceirização em geral, né? Então, aí é a distinção para atividade temporária e para atividade permanente, prestação de serviço permanente. Então ela diz o seguinte: o primeiro tipo é praticado pela empresa de trabalho temporário, a Lei 6.019 de 1974. Né? Essa lei deu início ao processo de terceirização do setor privado no Brasil. Eu fiz referência a ela. E o segundo, pela vez, regulado em lei pela empresa de prestação de serviço. Então ela faz a distinção. E é interessante que pelos referidos dispositivos, apenas pessoas jurídicas de direito privado pode terceirizar trabalhadores. A empresa ou contratante poderá transferir o terceiros a execução de quaisquer outras atividades, inclusive a atividade principal. Por outro lado, o mesmo parágrafo, aqui diz assim, é porque ela conclui qual que é a vantagem, a terceirização temporária ou aquela permanente, né?
A nova lei não limitou, né, a terceirização no tempo. Logo, pode ser definitiva. O ideal seria que só ocorresse por prazo certo, com fim específico, dando um sentido lógico para a inclusão dos artigos 4A e 5A na lei que trata do trabalho temporário. Ora, qual seria a vantagem de terceirizar pela empresa de trabalho temporário, cuja lei exige inúmeros requisitos para a sua criação e para a validade do contrato civil e de trabalho, e ainda dá mais garantia aos trabalhadores se a terceirização em geral exige menos burocracia, dá menos garantias aos trabalhadores terceirizados. A terceirização em geral esvazia a temporária, porque essa se torna mais onerosa, né, e comparada à temporária. Então, ela faz a distinção com as mudanças legislativas promovidas pela Lei 13.429 de 2017 e a Lei 3.467 de 2017 também é chamada Reforma Trabalhista. Essas duas leis são importantíssimas, né? Então ela diz que hoje tem a terceirização de trabalho, dois tipos, né? Coloca dois tipos, terceirização do trabalho temporário e a terceirização em geral. Então ela está dizendo que a terceirização do trabalho temporário ficou mais onerosa para a empresa. Então é mais fácil usar a terceirização, né, sem um prazo, um lapso temporal definitivo. Porque a temporária, a 6.019, estabelece um prazo, né? Inclusive esse prazo foi acrescido de 270 dias. Né? A nova lei trouxe a ampliação desse prazo, que antes, se eu não me engano, era de 90 dias o prazo para a terceirização de atividade temporária, previsto na Lei 6.019 de 1974. Tá bom? Então está mais vantajoso, segundo a Volha, usar a terceirização geral, né, contemplada na nova lei de terceirização, na 13.429 de 2017. Né? E também ela menciona aqui, com a nova redação que foi dada, exatamente. Né? Bom, então diz da responsabilidade subsidiária, né? Falamos da terceirização temporária pela Lei 6.019, da terceirização geral, né, trazendo mudanças legislativas, as duas leis de 2017 que eu mencionei. Estou sempre frisando isso, né? Que mais que eu queria destacar? Que são tantos pontos importantes para destacar aqui. E por último, no âmbito da administração pública, houve também uma mudança sobre a questão da responsabilidade, se é subsidiária ou se é solidária. O TST entendia que a responsabilidade da administração pública era subsidiária. Em caso de inadimplemento de uma empresa que presta serviço para uma administração direta e indireta, respondia subsidiariamente. No entanto, houve uma discussão grande sobre essa matéria, que pela súmula 331 era esse posicionamento. Mas o artigo 71 da lei de licitação, 8.666 de 1993, artigo 71, parágrafo 1, diz o seguinte: o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado, quer dizer, a empresa cedente de mão de obra, né, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras de edificação, inclusive perante o registro de imóveis. Então, por esse parágrafo, o TST não entendia dessa maneira. Entendia que a responsabilidade era subsidiária. Então, se uma autarquia contrata uma empresa de serviço, de vigilância e limpeza, e essa empresa não paga os seus empregados, respondia a essa autarquia federal, estadual, subsidiariamente. Né? Se a administração direta, né, a própria administração direta faz o contrato, responde subsidiariamente. Se uma empresa, sociedade anônima,
anônima, uma empresa pública, na Caixa Econômica, responde subsidiariamente. Esse era o posicionamento do nosso primeiro trabalho. No entanto, essa matéria acabou parando no Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, número 16, e passou a ter um posicionamento muito diferente do que o TST, a princípio, havia estabelecido na súmula 331. A Volha comenta esse detalhe aqui, e ela diz assim: de qualquer sorte, a matéria foi superada pela decisão do STF, prolatada nos autos da ADC de número 16, que entendeu ser constitucional o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, segundo o qual a inadimplência de empresa terceirizada pelo poder público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a responsabilidade pelo seu pagamento à administração pública. Logo, inaplicável a responsabilidade subsidiária ou solidária pelo simples inadimplemento do empregador, com base nos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil. A responsabilidade do tomador público é possível quando comprovada a culpa em vigilando da administração pública, que não pode ser presumida ante o princípio da legalidade e da impessoalidade que norteia a administração pública. A respeito da responsabilidade do tomador público, foi fixada a tese vinculante no recurso extraordinário 760, 931, que determina o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contrato não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário nos termos do artigo 71. Defendemos que mesmo após, a Volha falando, mesmo após a tese vinculante fixada, a administração pública responde quando comprovada sua omissão na fiscalização do cumprimento do contrato. Então, esse é um tema complexo, Aí ela explica por que ela defende a tese dela. Ela diz que, de acordo com o artigo 29, inciso 4º, artigo 55, inciso 13º e artigo 67 da Lei 8.666 de 1993, o contrato intermediador de mão de obra tem a obrigação de manter o contratado, desculpa, estou rouco, tem a obrigação de manter a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. E a administração pública, contratante, tomadora dos serviços, tem o dever de fiscalização quanto ao fiel cumprimento dessa exigência legal. Assim, o tomador público, quando contrata a pessoa jurídica a consecução de suas atividades, isto é, para intermediar a mão de obra necessária às suas atividades, fim ou meio, deve atentar para a idoneidade do contratado e fiscalizá-lo, sob pena de responsabilidade, sob pena de responsabilizado pelas dívidas trabalhistas inadimplidas do empregador. Por esse motivo, foi alterado o final da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, tentamos fechar aqui um pouco o assunto, longo, denso, complexo, foi da terceirização. Espero que vocês tenham tido uma certa visão. Estou aberto depois às colocações, quando a gente está lá no Moodle, vocês me perguntarem tudo. Indico para vocês a obra do Maurício e indico também a obra da Volha. Duas obras boas para vocês lerem. O processo de terceirização é complexo, vocês viram, O histórico dele é longo. Então, a gente não podemos esquecer as ideias, o conceito. Se perguntarem para você o que é a terceirização, a terceirização é uma relação triangular, em que envolve um tomador de serviço, uma empresa cedente de mão de obra, um empregado. O empregado está onde? Esse empregado pertence a quem? Pertence à empresa terceirizada. A tomadora não tem nada a ver com esse empregado. Ela vai ceder esse trabalhador para prestar o serviço, seja para atividade temporária
seja para atividade, atividade sem prazo fixo, né? Permanente, não tem problema. Mas lembre-se disso. E a responsabilidade? Ela, a princípio, é subsidiária. Se essa terceirização foi ilícita, responde solidariamente, e esse empregado que está aqui, né, que a princípio foi cedido para trabalhar na empresa tomadora, cria-se vínculo com ela, né, com a empresa tomadora, vínculo empregatício. Então, as consequências são graves, o uso indevido, irregular da terceirização. Bom, agradeço vocês, tentei explicar da melhor maneira possível, né, para vocês, ser bem objetivo, e se tiverem dúvida, não deixe de entrar no mundo, gente, tá? Nós precisamos registrar essa atividade acadêmica, tá certo? Vou ver a questão da avaliação essa semana, nós vamos fazer essa avaliação, tá certo? Eu me comprometo a ver isso com vocês. Obrigado, um abraço para vocês, né? A gente fica com saudade dos alunos, né? Porque fico com saudade de vocês, porque a gente não perde o contato físico, né? Isso que a gente está fazendo é bom, mas nada melhor do que a gente olhar para as pessoas, né? Convivência, relacionamento humano, né? Eu não sei por quanto tempo a gente suporta isso, esse confinamento. Confesso para vocês que vai dando uma angústia na gente, né? Uma coisa assim esquisita. E eu não sei se seria para tanto. E olha que eu sou uma pessoa que estou numa faixa de risco. Se fosse para mim, tudo bem, até estou aceitando. Porque, né, minha faixa etária e tudo. Porque também tem problemas respiratórios, mas não sei. Hoje saiu um vídeo do Drauzio Varela falando sobre isso, né, desse exagero. E ele é médico, né, sanitarista. Então eu não sei. Vamos ver o que isso vai dar, né? E as consequências jurídicas disso, a gente já sabe o que vai acontecer do ponto de vista econômico. A gente sabe, né? A gente sabe. Um abraço para vocês, tá? E vamos nos falando, não deixe de ver o vídeo, vamos falando no WhatsApp, tá? Tem hora que eu demoro a responder o WhatsApp, porque sou meio preguiçoso com internet, com um celular. Eu fico intertido com leitura, alguma coisa, e esqueço, tá? Mas entre em contato comigo e entre também na plataforma Moodle no horário da aula, tá bom? Tô meio rouco. Obrigado, tá? Tudo de bom para vocês.